completa aniversário. Vai ser uma segunda-feira, feriado, no dia 20 de novembro, e vamos encerrar a campanha aqui de manhã, no Manhã com Deus. Depois vamos sair em caminhada de oração pelas ruas do bairro, até a praia aqui do Recreio, na altura da Glaucio Gil, onde vamos realizar um grande movimento de oração pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Essa campanha deste ano tem como título Por um Brasil Transformado. E como você deve participar da campanha? Primeiramente, deixa eu falar um pouquinho sobre o jejum. O que é o jejum? Primeiramente, o jejum é bíblico. Não há nada de novidade neste assunto, está na Bíblia. Moisés jejuou por 40 dias e 40 noites. O próprio Cristo, antes de iniciar o seu ministério, também jejuou por 40 dias e 40 noites. Essa quantidade de dias é apenas uma quantidade simbólica. Se você não puder jejuar todo este período, não tem problema algum, você não vai ser amaldiçoado, não vai deixar de ter as suas orações atendidas pelo Senhor, mas é importante estabelecermos um período para que toda a igreja esteja envolvida em jejum. O que é o jejum? É quando você se abstém de algo que é importante para você, para a sua própria sobrevivência, para que você possa se dedicar naquele período a algo excelente, algo essencial. O jejum mais conhecido é o jejum alimentar. Então você pode deixar de comer de forma total ou parcial, por algumas horas, para que naquele período você se dedique à oração, à leitura da Bíblia, a cânticos espirituais, a estar em comunhão com Deus. Então o jejum mais conhecido é o jejum de alimentos, o jejum alimentar. O mais conhecido chamado jejum de Daniel, como muitas pessoas conseguem associar. Mas há também jejum, por exemplo, de internet. Você já imaginou ficar 40 dias sem acessar o seu Facebook, sem acessar o seu Instagram, sem usar as suas redes sociais? Olha, como disse pela manhã, a vida fora da internet, né? Muitas pessoas parecem que não conseguem mais viver sem a internet. Mas tem pessoas que precisam dizer não. Vou ficar, 6 horas do meu dia sem acessar a internet, sem olhar o meu Face, sem zapear, para que naquele momento eu possa estar em oração. Já pensou trocar o Facebook pela oração? O WhatsApp pelo jejum? O WhatsApp aí pelo cântico espiritual? Então, é uma possibilidade de você trocar a internet, que é uma coisa que pode ser importante para o seu trabalho, para a sua vida, para o seu desenvolvimento, para fazer algo muito melhor, incomparavelmente melhor, que é estar em comunhão com Deus. Outra sugestão, você pode fazer jejum de televisão, né? Jejum de novela, já pensou como seria bom? 40 dias, você tem força para querer ficar 40 dias sem acessar a televisão, sem assistir novela. Entenderam o trocadilho? Estão atentos? Né? Então, quem sabe aí você fica 40 dias sem assistir novela, você vai ganhar muito, viu? Você vai crescer, você vai amadurecer, você pode abrir mão desses lixos que a televisão às vezes não, tem sido constantemente assim, tem colocado diariamente na nossa vida, na nossa casa. Então fica aí a sugestão para você fazer o seu jejum. Agora, não adianta você simplesmente jejuar se não orar. Você vai usar aquele tempo que você estaria fazendo essas coisas que eu acabei de citar, para estar em sintonia com Deus, em oração, né, dobrando seus joelhos na sua casa, no seu trabalho. Então é a parte mais importante da campanha. Não adianta jejuar se não for acompanhado de oração. Até porque oração é uma experiência profunda, é algo importante para o desenvolvimento do crente. Então, uma coisa é o jejum, outra coisa é a oração. Outra coisa que é importante falar sobre a participação na campanha, que é o nosso momento devocional. Vira a página, Claudinho, por favor, que é a leitura do livro. Você vai adquirir o seu livro, ali na livraria da igreja, não sei se vai estar vendo ali no hall de entrada. É um livro baratinho, que tem 40 leituras. Para cada dia tem uma leitura pequena, simples, bem objetiva, e há pedidos de oração específicos sobre aquela leitura, sobre o tema geral da campanha, Por um Brasil Transformado. Então você adquire o seu livro, para você ler, meditar e aplicar na sua vida diariamente. Quem sabe você vai usar a leitura diária para fazer o seu culto doméstico, fazer o seu momento devocional com Deus. Está aí uma ótima oportunidade para você iniciar um hábito excelente, ter um momento devocional diário, e o livro pode te ajudar nisso. Nas reuniões diárias do Manhã com Deus, estaremos lendo
cada leitura do dia, meditando, orando pelos pedidos do dia. O nosso Manhã com Deus acontece de segunda a sábado, das 7h30 às 8 da manhã, e no domingo, das 8 às 9. Virando a página, as células, também nós vamos nos reunir em células, usando o roteiro baseado sempre no tema semanal. Nós vamos enviar para os líderes de células o roteiro baseado sempre no tema semanal. Desta forma, haverá uma só ênfase em toda a semana e as orações serão em concordância. E, finalmente, esta campanha tem como tese principal o seguinte: para o Brasil se transformar, é preciso que as pessoas sejam transformadas. E o que realmente transforma o coração de cada pessoa é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, se o Evangelho de Cristo chegar a cada brasileiro, a nossa nação será transformada. Então, queremos também desafiar você, durante esta campanha, a ganhar e discipular pelo menos uma pessoa para Jesus. Pelo menos uma pessoa. Sem dúvida alguma, esse esforço nosso de evangelizar e discipular alguém vai fazer com que a nossa nação seja uma nação realmente transformada. Eu creio que você espera que o nosso Brasil seja transformado. Às vezes nós exigimos tanto dos políticos, das autoridades civis e militares, mas não fazemos a nossa parte, nos mínimos detalhes. A transformação que tanto esperamos na nossa nação começa por cada um de nós, através de cada gesto, cada atitude, passa pelos bancos das nossas igrejas, e nós temos então este compromisso. Então quero deixar aí para você esse livro, para você adquirir ainda hoje, leve para sua casa. A campanha começa já na segunda-feira, e você, na próxima quinta-feira, dia 12, você já começa a campanha conosco no dia 12, fazendo a primeira lição do dia, orando pelos pedidos que estarão ali no livro da campanha. Tá bom assim? Amém. Vamos, nesse momento, ler a palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2, versículos 19 a 22. 2 Reis, capítulo 2, 19 a 22. Quantos estiveram aqui hoje pela manhã? Levante assim o braço. Quantos estiveram? Um número menor. Aqueles que não estiveram pela manhã, eu sugiro, é apenas uma sugestão, não é uma ordem, é um pedido apenas, para que você depois assista a mensagem que foi pregada hoje pela manhã. Já está disponível no nosso site. De uma certa forma, a mensagem de hoje à tarde, ela foi baseada também naquilo que Deus colocou no meu coração, aquilo que eu compartilhei hoje pela manhã. Nós estamos vivendo, meus irmãos, dias muito difíceis na nossa cidade, na nossa nação, e chegou o tempo da igreja se posicionar. Os crentes não podem mais ser omissos. Então eu quero, baseado nesse texto, fazer você pensar comigo sobre a seguinte pergunta e dar, talvez, a esta pergunta algumas respostas. O que devemos fazer pela nossa cidade? O que devemos fazer pelo Rio de Janeiro? O que devemos fazer pelo Brasil? Será que passa pelo seu coração um quê de compaixão, de misericórdia? Será que você tem estado atento àquilo que o inimigo está fazendo no Brasil para destruir as famílias? O que devemos fazer pela cidade? Vamos acompanhar a leitura de 2 Reis, capítulo 2, de 19 a 22. Diz assim a palavra de Deus: alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Amém? Nós sabemos sobre a história de Eliseu, um homem de Deus, assim chamado pelas Escrituras, que substituiu nada mais, nada menos do que o grande profeta Elias. E quando Eliseu inicia o seu ministério, e aqui praticamente é o segundo ato do ministério de Eliseu, ele está praticamente aqui iniciando o seu ministério profético em Israel, e ele está diante de um desafio. Ele está na cidade de Jericó.
E o texto que serve de base, então, para essa nossa reflexão, destaca um cenário desanimador na cidade de Jericó. Desolador. Pois, embora a cidade fosse boa, aprazível aos olhos, atrativa, muito bem localizada, as águas do rio que banhava a cidade se tornaram águas mais estéreis. A terra se tornou improdutiva. Neste quadro, então, Eliseu, o profeta de Deus, é procurado, é acionado pelos homens da cidade. Então ele assume a sua responsabilidade, ele não se omite, como um homem de Deus, pois entendeu que para isso ele havia sido chamado por Deus, para fazer a diferença, para não se omitir. Mas ele solicitou ali um prato novo com sal. Então, de posse desse material, ele foi até o manancial, a fonte do rio que banhava Jericó, despejou naquela fonte o sal. E sendo boca de Deus, então afirmou que pela aquela ação, Deus providenciaria a solução daquele problema. Em vez de morte, vida. Em vez de sofrimento, alegria. Em vez de esterilidade, novas vidas. Conforme a palavra do profeta, usado por Deus, isto aconteceu. Então Eliseu estava iniciando o seu ministério, estava substituindo o grande Elias. Havia uma grande responsabilidade em cima de Eliseu. Eliseu estava então em Jericó, que era naquela época, como disse, um lugar atraente, aprazível, próspero, muito bem localizado, mas houve um problema na nascente do rio, porque a água se tornou imprestável. Por alguma razão, aquela água se tornou contaminada. Sem água potável de boa qualidade, não havia plantação, não havia sustento para as famílias, não havia trabalho, não havia prosperidade. Adeus futuros negócios, adeus novos empreendimentos, adeus novos projetos, novos moradores, adeus segurança, adeus estabilidade, adeus vida, adeus alegria. Tudo por conta da nascente, da água que passava por aquela cidade, que se tornou uma água imprópria para o consumo. Guardando as devidas proporções, nós também estamos vivendo hoje no Rio de Janeiro, no Brasil, um período muito parecido. A água que passa pela cidade, que passa pelo estado, que banha a nossa nação, está se tornando uma água imprópria para o consumo. Estão contaminando o leito dos nossos rios. Os rios morais da nossa nação estão sendo contaminados. Nós estamos bebendo água podre, imprestável. Nós estamos consumindo um tipo de alimento que tem feito mal às nossas vidas, às nossas famílias, mudando os nossos valores. A água que passa pelas cidades brasileiras são águas imprestáveis, águas contaminadas. Jericó era uma cidade que parecia ser uma coisa e era outra. Era um lugar aprazível, diz o texto que uma cidade muito bem localizada, mas a água não era boa e a terra era improdutiva. Cidade boa, agradável, mas as águas eram imprestáveis. Uma cidade aparentemente boa, porém adoecida. Você consegue fazer uma relação entre Jericó e o Rio de Janeiro? Entre Jericó e o Brasil? Uma cidade aparentemente boa, atraente aos olhos, que recebe muitos turistas, de um povo acolhedor, que tem um povo muito ordeiro, acolhedor, um povo simpático, por exemplo. É fácil lidar com o carioca. Onde o carioca chega, ele é identificado pela sua forma de falar, de conversar, é um jeito mais descolado, é um jeito mais fácil. O carioca, ele não impõe barreiras, ele é uma pessoa muito mais lúdica, muito mais de fácil, não é verdade? Onde você vai e você se identifica como carioca, eu moro no Rio de Janeiro, pronto, você abre a guarda da pessoa. É um cartão de visitas. Mas fala aí como é que é a praia. As pessoas começam a perguntar sobre o Rio de Janeiro, sobre as belezas naturais, mas é inevitável falar sobre a violência, sobre a corrupção, sobre o estado do Rio de Janeiro, que está envolvido em muitas dívidas, sobre a violência que atinge todos os moradores dessa cidade praticamente. Então, se o Rio de Janeiro tem coisas boas,
Há muitas coisas ruins que acontecem aqui na nossa cidade, no nosso estado e também no nosso Brasil. A realidade que vivemos aqui no Rio de Janeiro não é muito diferente da realidade que outros brasileiros vivem nas suas cidades e nos seus estados. Estamos perdendo a essência e nos transformando naquilo que não queremos, que não gostamos. Os dados do Brasil são preocupantes, a violência é epidêmica, cresce assustadoramente. Há uma cultura de morte no Brasil instalada, uma corrupção dominante, uma sexualidade patológica, doentia, tudo cheira a sexo, prazer. Há uma erotização desenfreada nas crianças. Vocês estão observando isso? Recentemente, essa exposição lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que foi impedida lá em Porto Alegre, tentaram levar essa exposição para Belo Horizonte, estão tentando trazer essa exposição aqui para o Rio de Janeiro, e parece que grande parte da imprensa está achando isso ótimo, maravilhoso. É uma livre manifestação da arte. Isso não é arte, isso é perversão, e nós precisamos dar limites a essa gente. Nós precisamos dizer em alto e bom som, não, nós não queremos isso. Nós temos o direito, como cariocas, como fluminenses, como brasileiros, de dizer não. Mas temos também o direito de, como cristãos, dizer não. Nós precisamos, irmãos, de um posicionamento, porque a qualidade de vida no nosso país está se deteriorando. Quando você liga a televisão, é só violência, é só corrupção, é só miséria espiritual, degradação moral, imoralidades. As cenas de novelas são verdadeiros absurdos. Situações realmente que influenciam. Daí eu fico perguntando, será que a teledramaturgia brasileira retrata ou influencia a realidade? Eu acho que é um limite muito tênue. Até que ponto as novelas brasileiras retratam a realidade ou influenciam esta realidade? Eu tenho dúvidas. Eu fico mais com a segunda opção. Eu acho que, infelizmente, e eu disse hoje pela manhã, eu disse o nome da principal emissora de televisão, que através dos seus programas tem feito uma campanha declarada, aberta contra a família, contra os bons valores e costumes. É absurdo, irmãos, o que está acontecendo. Eles perderam completamente o limite. Não tem mais noção. Agora a situação escrachou geral. Antigamente, havia uma mensagem subliminar, nas entrelinhas. Mas agora não. É uma afronta aos bons hábitos e costumes. É uma afronta ao Evangelho de Cristo. As famílias estão sendo afrontadas dentro das suas próprias casas. Água contaminada que estamos bebendo. E muitos de nós de braços cruzados. Algumas lições ficam evidentes neste texto acerca da vontade de Deus, com relação àqueles que fazem parte do seu povo. E nós, como povo de Deus, precisamos agir. Precisamos falar. Não mais se omitir, como eu disse hoje pela manhã. Deus está conosco. E nós temos na nossa retaguarda um exército que está ao nosso lado. Nós não estamos sozinhos. Quando você abrir a sua boca, abrir a sua voz para denunciar o que está acontecendo hoje no Brasil, esses desmandos morais, você vai perceber que a sua voz vai ser ecoada. Você não está sozinho. Às vezes pensamos que estamos nadando contra a maré, que estamos sozinhos nesse exército, mas nós não estamos. Como disse hoje pela manhã, há muita gente séria, comprometida, há gente de Deus nesta cidade, que ora, que clama, que jejua, que tem intercedido pelas famílias, pelas nossas crianças, que estão se tornando hoje, infelizmente, alvos de Satanás, alvos fáceis, presas fáceis, porque elas ficam expostas praticamente o dia inteiro, ou à televisão ou à internet. E muitos pais se omitem, ou não têm tempo de cuidar dos seus filhos, transferem para a escola, por exemplo, transferem para a igreja responsabilidades que têm que ser suas. E aí terceirizam a educação, terceirizam o cuidado. E quando esse pai, essa mãe menos percebe, esta criança está sendo alvo da ideologia de gênero, que tenta desconstruir aquilo que Deus construiu, macho e fêmea.
A criança, ela aprende desde os bancos escolares a ser o que ela quiser. Como uma criança pode ser exposta desse jeito? A escolher múltiplas e variadas formas de amar. Ela é erotizada precocemente. Ela é incentivada a descobrir o sexo precocemente. Aliás, a Associação Médica Brasileira, ANB, se pronunciou contra aquela exposição no MAN em São Paulo. Eu tenho comigo, se você quiser entrar no site da ANB, você pode entrar, que é um manifesto da própria ANB, Associação Médica Brasileira, contra aquela exposição lá no MAN em São Paulo, onde aquele moço, aquele rapaz, aquele artista nu, foi tocado por uma menina, e crianças assistiram aquele espetáculo de arte, e a imprensa aplaudindo, achando maravilhoso, liberdade de expressão. Pois é esta imprensa, é esta mídia que entra nos nossos lares, é esta mídia que influencia as nossas crianças, os nossos adolescentes e jovens. Por isso nós precisamos, meus irmãos, ser uma voz profética, porque a água da cidade está contaminada. O Brasil está entregue ao caos moral, mas nós não vamos nos calar. Nós vamos levantar uma voz, um clamor, peitar todo esse desmando moral que está acontecendo hoje na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Moramos em uma casa que está localizada em uma rua, e o conjunto dessas ruas próximas formam um bairro. Um agrupamento de bairros constitui uma cidade. Várias cidades, então, reunidas dentro de um espaço geográfico, formam um estado. E a junção desses estados forma um país. Então, desde o micro ao máximo, ao macro, nós estamos percebendo a deteriorização da moral e dos bons costumes. E como povo de Deus, temos uma grande responsabilidade diante da situação da nossa sociedade. Esse texto que lemos, envolvendo o profeta Eliseu, ele nos mostra pelo menos 3 ensinamentos como igreja do Senhor. Podemos fazer diferença na sociedade em que estamos inseridos. Sendo assim, irmãos e amigos, nesta tarde, nós não podemos perder de vista a nossa responsabilidade, o propósito que Deus tem para cada um de nós. Na medida que cumprimos o que o Senhor deseja, esse lugar, esta cidade, esse país será um lugar melhor. Isso trará bênçãos, com certeza, para todos nós. Como crentes, temos algumas responsabilidades no nosso contexto social. O que devemos fazer pela cidade? Em primeiro lugar, anote no seu coração. Nós precisamos ser referência para os desesperados. O que devemos fazer pela cidade? Em primeiro lugar, ser referência para os desesperados. O mundo está clamando, irmãos. A terra está gemendo. Quando você circula pelas pessoas sem Cristo, você percebe o sofrimento, a dor, a angústia. Porque este mundo perverso não traz solução. Esta imoralidade desenfreada traz sofrimento, traz angústia, traz perdas, oferece um prazer momentâneo, a solução talvez para um problema imediato, uma falsa sensação de liberdade, mas logo depois, isso vai só até a página 3, porque logo depois vem caos, sofrimento, miséria, dor, angústia. Por isso que entendemos a quantidade de pessoas deprimidas, que buscam no suicídio a solução para o problema. Por isso que há tantas pessoas vivendo compulsões, das mais diversas formas. Pessoas pensando em dar fim ao casamento facilmente, em entender que o divórcio é a melhor solução, por exemplo. Quantas pessoas jovens, inclusive, deprimidos, buscando o suicídio, crianças oprimidas, possessas por espíritos malignos, tendo angústias noturnas, porque não conseguem dormir. É o que está acontecendo. Uma hora a conta chega. As pessoas estão desesperadas, clamando por socorro, por misericórdia. Águas contaminadas. Nós precisamos ser uma referência para os desesperados. Os homens de Jericó procuraram Eliseu, e não foi por acaso. Eles pediram ajuda. Eles foram a pessoa certa. Eliseu tinha resposta, tinha um posicionamento. Está claro no texto que a razão pela qual pediram ajuda a Eliseu está no fato de que a imagem
de Eliseu representava credibilidade. Eliseu era um homem autêntico, fiel, tinha caráter. Ele era uma referência para aqueles que estavam ali perdidos, precisando de ajuda. E olha que Eliseu estava apenas iniciando o seu ministério. Ele ainda não era conhecido em Israel. Estava substituindo o grande Elias, mas já tinha uma marca nele. Você pode ser uma pessoa desconhecida. Você pode ter se mudado agora para o seu condomínio, para o seu prédio. Mas se você é um crente fiel, as pessoas vão olhar para você e vão identificar uma diferença na sua vida e no seu comportamento. E aí você vai se tornar uma referência para essa pessoa. Neste mundo que vive no caos, na miséria espiritual e moral, nós como crentes em Jesus, precisamos ser uma referência para os desesperados. Amém? Eliseu, como homem de Deus, conhecia o poder sobrenatural, não dele, mas de Deus, que poderia servir de solução para aqueles que estavam perdidos. Ser referência, irmão, significa viver a verdade, defender os valores bíblicos. Infelizmente, muitas igrejas não conseguem se envolver com a transformação da realidade do mundo, porque conhecem a Deus apenas de ouvir falar, se envolvem no liberalismo e não querem fazer a diferença. E esta condição é insuficiente para abençoar. As pessoas só nos ouvirão se formos absolutamente confiáveis, transparentes. Ser referência para os desesperados é a primeira coisa que podemos fazer pela nossa cidade. Em segundo lugar, o que mais devemos fazer pela cidade é ter os olhos mais voltados para as pessoas. Ter os olhos mais voltados para as pessoas. Tem gente preocupada demais com as instituições, com as coisas, com os bens, com os projetos, com os negócios, mas não estão preocupados com as pessoas. Nós precisamos amar as pessoas, acolher essas pessoas que sofrem. Nós precisamos ter um olhar de compaixão, de misericórdia. O que mais me impressiona na vida e no ministério de Eliseu é que ele era uma pessoa extremamente compassiva, misericordiosa. Ele ficava condoído das necessidades humanas. A dor das pessoas sensibilizava o profeta. E parece que estamos perdendo hoje essa capacidade de sensibilidade. Estamos muito insensíveis à dor do próximo. Estamos voltados às vezes de uma forma muito egoísta para os prazeres materiais, carnais, mas não olhamos as necessidades do indivíduo. E a igreja não pode se omitir. Nós precisamos assumir o compromisso de abençoar. Nós fomos chamados para viver de forma autêntica, correta, coerente nesta sociedade, sairmos das quatro paredes, olharmos para o mundo lá fora, para as necessidades que estão à nossa volta. Precisamos colocar sal no manancial do rio. Precisamos purificar a nossa sociedade. Precisamos ir lá no leito onde o rio começa, e olhando para uma visão espiritual, onde a vida começa. Precisamos ir lá na fonte, ou seja, as nossas crianças, elas estão sendo hoje influenciadas desde o nascedouro. Estão entendendo, irmãos? Desde a fonte, desde os primeiros dias, meses e anos de vida, elas já estão sendo influenciadas por Satanás. Nós precisamos ir lá, atingir as crianças no seu nascedouro, orar por elas, discipular, evangelizar, cuidar dos nossos filhos, para que elas não se tornem alvos fáceis de Satanás quando chegarem à adolescência ou à juventude. Por que o inimigo tem feito isso com as nossas crianças? Porque ele já percebeu que o tempo dele é curto. Isso está em Apocalipse capítulo 21. Ele está querendo ganhar tempo. Ele percebe que não consegue convencer facilmente os adultos, que tem uma mente teoricamente mais formada, cognição já ajustada. É mais fácil influenciar uma criança, um adolescente, ou até mesmo um jovem, do que um adulto ou um idoso. Satanás descobriu que para ele contaminar uma sociedade, ele tem que ir na fonte, lá no manancial, lá onde o rio brota, lá onde a vida nasce, e começar desde lá a fazer o seu trabalho de base, para prejudicar toda uma geração. Por isso nós precisamos ter esse olhar espiritual sobre o que acontece hoje na nossa nação, no nosso estado e na nossa cidade.
ter os olhos mais voltados para as pessoas, para as suas necessidades. Pais, olhem para os seus filhos. Tios, para os seus sobrinhos. Avós, para os seus netos. Professores, para os seus alunos. Precisamos ter esse olhar de compaixão. Irmãos, para os seus irmãos mais jovens, mais novos. O inimigo está ceifando os nossos adolescentes e jovens. Como disse hoje pela manhã, muitos desses adolescentes e jovens oram para entrar numa faculdade. Fazem jejum, inclusive. E aí Deus abre uma porta, elas passam num concurso público e vão para uma universidade federal, pública. E quando lá entram, a cabeça é transformada. É modificada. Eu conheço gente da nossa igreja, criado aqui nos nossos bancos, adolescentes e jovens, que entraram para determinadas faculdades, com forte influência marxista, e viraram ateus. Ateus. Isso é ruim, irmãos. A gente recebe um pai e uma mãe chorando, dizendo: pastor, orei tanto para que meu filho entrasse numa faculdade, e agora me arrependo profundamente. Meu filho não quer mais vir à igreja, é contra o casamento, diz que a homossexualidade não é pecado, é a favor do aborto, é a favor da liberação das drogas. Pastor, meu filho está diferente. Outro discurso. Outro discurso. Influência, irmãos. Águas contaminadas. A nossa cidade está assim. O nosso país está assim. E nós não podemos mais ser omissos. Precisamos dar a essas pessoas água saudável, ou seja, água da vida. E a água da vida é Jesus Cristo. Nós somos a solução para o mal, para a miséria que há instalada na nossa sociedade. Nós somos a água viva, Cristo em nós. Representa transformação social, mudança de comportamento. Nós não podemos mais nos omitir. Mas em terceiro e último lugar, o que devemos fazer pela cidade, em primeiro lugar, ser referência para os desesperados, ter os olhos mais voltados para as pessoas. Em terceiro e último lugar, é fazer a diferença mesmo entre os indiferentes. Fazer a diferença mesmo entre os indiferentes. Eliseu precisou fazer uso do sal, e não há nada de místico nesse elemento. Ele foi procurado pelos moradores daquela cidade. Não está no texto, mas provavelmente alguém pode ter duvidado do seu método de trabalho. Alguém pode ter questionado a ação do profeta. Alguém pode ter duvidado se de fato as águas de Jericó voltariam a ser saudáveis. Não está no texto, mas em outros episódios, Eliseu sofreu perseguição, como disse hoje pela manhã, quando o apóstolo Paulo foi a Corinto, sofreu inúmeras perseguições. Por falar a verdade, nós vamos sofrer perseguições. Está chegando o tempo da igreja sofrer perseguição. Vamos ser considerados de retrógrados, ultrapassados, radicais, fundamentalistas. Está chegando esse tempo. Ser crente hoje, em alguns ambientes sociais, as pessoas logo torcem o rosto, né? Porque já nos identificam como pessoas com vários estereótipos, né? Como escreveu semana passada, na revista Veja, um articulista, falando sobre nós evangélicos, como essa gente incômoda. Ele está certo, porque o povo de Deus aprendeu a se incomodar, a se manifestar, a dizer não, eu não quero esse lixo, eu não quero beber mais essa água contaminada. Graças a Deus por isso, porque o povo de Deus está se levantando, porque há gente séria, comprometida na cidade, há muita gente de oração que tem clamado pelas nossas crianças. Nós não vamos mais ficar calados, chegou o tempo de agir, fazer a diferença mesmo entre os indiferentes. Foi apenas um símbolo então que Eliseu usou ao utilizar o sal, que Deus queria usar para marcar a sua aliança com o povo. Lá em Números capítulo 18, versículo 19, ao usar sal para colocar no manancial, na fonte, Eliseu estava fazendo lembrar ao povo de Israel de uma promessa de fidelidade de Deus lá no passado. Então havia um significado dele usar sal, era apenas isso.
Nós somos seres visuais, precisamos de elementos, às vezes, físicos, simbólicos, para reforçar o aprendizado. Foi tão somente por isso, um compromisso de fidelidade de Deus com o seu povo. Eliseu usou um elemento que o povo conhecia para dizer: Deus é fiel, Ele vai restaurar, Ele vai trazer de volta aquilo que vocês perderam. A água vai se transformar novamente em água saudável. O sal, quando usado em excesso, salga e torna os alimentos descartáveis, intragáveis. Mas quando utilizado adequadamente, não apenas dá sabor, mas como realça o sabor. E Jesus afirmou que somos a luz deste mundo e também o sal desta terra, para fazer a diferença. Mas ele fez uma importante recomendação, pois às vezes, naquela época de Jesus, o sal, quando mal armazenado, quando mal manuseado, perdia o seu sabor. E quando não era manuseado adequadamente, ele se tornava impróprio para o consumo. Então não havia mais como restaurar o sabor original, uma vez que o sal se estragasse. Então seria uma perda de tempo, de investimento. Por isso que ele fala que o sal tem que estar sempre pronto para o consumo, sempre preparado, sempre bem condicionado. Nós não podemos ir, por exemplo, para o mofo, não podemos ir para o esconderijo, não podemos ser esquecidos. Temos que estar sempre sendo colocados em uso, para que possamos transformar. O Senhor fez um grande investimento em nós. Quantos crentes estão sendo influenciados pelas regras e normas deste mundo, estão se deixando influenciar, deixando de fazer a diferença? Quantos indiferentes ao Evangelho estão influenciando os crentes? Precisamos fazer a diferença mesmo entre os indiferentes. E para terminar, meus irmãos, essa breve meditação, a igreja do Senhor precisa entender o tamanho da sua responsabilidade. Está diante de nós, como igreja de Cristo, uma grande missão neste tempo. E não podemos mais nos acovardar, não podemos mais recuar, temos que avançar. Na verdade, a igreja precisa trabalhar de maneira comprometida, séria, respondendo os anseios, as demandas da sociedade moderna, amando o perdido, fazendo um ministério de reconciliação. Será que estamos entendendo o que Deus espera de nós? Será que compreendemos o tamanho da nossa responsabilidade, irmãos? Será que temos percebido com os olhos de Deus a carência daqueles que são reféns das águas amargas, imprestáveis, contaminadas por causa do pecado? Deus, embora não precise de nós, Ele conta com o nosso empenho para tornar as águas que correm neste mundo saudáveis pela transformação do Evangelho. Faça a sua parte, transforme esta cidade, dê respostas a esse povo neste tempo. Vá à fonte, invista nas crianças, invista nos seus filhos, não importa a idade deles, lute pela paz na cidade. Se não atentarmos para que a palavra de Deus nos ensina, nós corremos o risco, irmãos, de nos transformarmos em uma igreja que vive apenas de uma aparência, sem essência. O Evangelho é ide e não vinde. Nós precisamos avançar, fazer a diferença. Quero terminar lendo um texto de Apocalipse, sobre a igreja de Sardes, no capítulo 3, versículos de 1 a 4. A palavra de Deus nos diz assim, Apocalipse 3, de 1 a 4. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Daí vem a recomendação: conheça as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Nós temos no Rio de Janeiro alguns
posso dizer, uma expectativa bastante otimista, muitos que não estão tendo as suas vestes contaminadas, que não estão se omitindo, pessoas que estão na linha de frente. A boa notícia é que nós não estamos sozinhos, meus irmãos, nessa batalha. Quando você se levantar para interceder pelo país, pelo estado do Rio de Janeiro, pela nossa cidade, pelo seu bairro, pela sua rua, pela sua casa, pela sua família, você vai perceber que você não está sozinho. Há muita gente que fala a mesma linguagem que nós. Infelizmente, muitas dessas pessoas estão caladas, ainda omissas, mas que Deus está despertando, está. Eu tenho visto um movimento nas redes sociais tremendo, de pessoas que estão se levantando contra esse estado de miséria moral que se instalou hoje no Brasil. Pessoas que nem evangélicas são, professam outra fé, mas estão se levantando dizendo: chega, basta, eu não quero mais isso, está demais, está virando um absurdo, gente. E a sociedade está se mobilizando. A hora da igreja dar uma resposta a tudo isso, e nós não podemos mais nos calar, não podemos mais recuar, irmãos. O tempo é esse. Faça a sua parte. O que você pode fazer pela sua cidade? O que você pode fazer pelo seu estado, pelo seu país? Comece a fazer isso hoje. Comece a orar, a jejuar. Deus sara essa nação. Deus derrama um avivamento sobre a nossa terra. A começar na minha vida e na sua vida também. Deus pode transformar a realidade que nós estamos vivendo hoje. Você é responsável por isso. Eu sou responsável por isso. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, clamamos ao Senhor nesse momento por misericórdia. Vivemos, ó Deus, dias tão difíceis na nossa sociedade. Parece que a perversão, a imoralidade se instalou de vez. Ó Deus, para onde olhamos, enxergamos violência, corrupção, desigualdade social. Mas, ó Deus, pelos olhos da fé, para onde olhamos também enxergamos um movimento se levantando. Um grupo que está inquieto. É a tua igreja, Senhor, é o teu povo, que não está se conformando, não está tomando a forma deste mundo secularizado, está exigindo seus direitos. É um povo ordeiro, que prega a paz, mas não está mais se omitindo, Senhor. E parte desse povo está aqui, reunido nesta tarde. Eu te peço, ó Deus, que esta palavra ecoe no coração e na mente do teu povo. Que esses irmãos, ao voltarem agora para as suas casas, voltem alimentados, com o coração cheio de esperança, sabendo que o Senhor nos plantou nesta cidade para fazermos a diferença, através dos pequenos gestos e atitudes. Leva o teu povo agora em paz e em segurança. Nos dê uma semana de bênçãos e de vitórias. É a minha oração, e eu oro com os meus irmãos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos ficar de pé. Vamos louvar o pastor Miquel com essa canção, Bem-aventurado. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa. Firmado em tua casa. Bem-aventurado aquele que tem sede. Aqueles que te louvam, cujo coração está em ti. Cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem. Deixa eu mover que Deus tem para nós. Sede de justiça. Sede da justiça. Aqueles que são filhos da luz. Aqueles que recebem a força que vem de Deus. Cuja força vem do nosso Deus. Venha, Senhor, o teu reino. Que o teu reino venha sobre nós. Faça a tua vontade, Senhor. Ouve, ó Deus, a nossa oração. Ouve, ó Deus, nossa oração ao te seduz. Sara, Senhor, esta nação. Sara esta nação. É o nosso clamor. É o clamor da igreja. Ouve, ó Deus. Ouve, ó Deus.
a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora para sempre. E aqueles que concordam comigo digam amém, amém. Vá em paz, meu irmão, Deus abençoe a sua vida.